Os bolsonaristas iniciaram seu boicote à Copa do Mundo, vaiando os gols do Brasil no jogo de ontem. Eles não querem que nada os distraia de sua verdadeira luta, Bolsonaro. Esse movimento tem ficado cada vez mais perigosamente religioso, e isso tem me deixado com medo. A minha preocupação é com dois pontos. O primeiro deles, a segurança de Lula. E o segundo ponto é que se Valdemar Costa Neto perder o partido para essas pessoas, eles terão acesso a um fundo partidário de 1 bilhão. Eu quero que você coloque nos comentários. Você teme que os bolsonaristas possam fazer alguma coisa contra o Lula? E agora que eles não torcem mais para o Brasil, o que eles devem fazer com as camisas da seleção que eles têm? Deixa o seu like se você quer ver todos esses golpistas presos e, claro, se inscreva no canal. Eu acredito que você tenha ficado sabendo, eu até mesmo comentei em alguns outros vídeos, que os bolsonaristas eles estão protestando contra a Copa do Mundo. Até mesmo o Bolsonaro está preocupado, porque a Copa do Mundo é uma distração. Existem 4 jogos por dia, aqui no canal os vídeos da tarde estão completamente pulverizados por conta exatamente dos jogos. Isso pode desmobilizar a militância bolsonarista que está nas portas dos quartéis orando para tijolos. Esse é um receio do Bolsonaro. E os bolsonaristas, eles estão falando que essa é uma política do pão e circo atualizada e que não é mais para os bolsonaristas nos dias de jogos do Brasil vestirem verde e amarelo. Eles têm que vestir em preto para protestarem contra os jogos que os distraem justamente da sua mobilização em favor de Bolsonaro. E no jogo de ontem no Brasil, o Brasil venceu por 2-0, o que você achou da atuação da seleção? Coloque nos comentários. No momento em que o jogo estava rolando, os bolsonaristas estavam não somente em um lugar, mas em várias cidades, ainda na frente dos quartéis, rezando a oração do Pai Nosso a cada hora e todo momento que saíam gols do Brasil, eles vaiavam. Olhem só a situação. E o que eles mais queriam era que o Brasil seja desclassificado. O que eles mais querem é que o Brasil seja desclassificado rápido para que as distrações possam acabar e eles possam voltar à sua luta diária em favor do bolsonarismo. Perceba que eles estão tomando o movimento tem ficado cada vez mais religioso, inclusive com restrições. Tudo aquilo que os distrai da sua fé, ou tudo aquilo que os distrai do seu verdadeiro motivo, do seu verdadeiro foco, que é a luta por Bolsonaro, precisa ser excluído. É muito parecido com o que acontecia no passado, né, com as religiões. Não, você não pode ver televisão, porque a televisão é coisa do Lúcio. Isso vai te distrair da sua fé. Você não pode, você tem que ser focado na sua fé. E a mesma coisa está acontecendo com os bolsonaristas. Uma reportagem do UOL que esteve em uma dessas manifestações golpistas na rodovia Anhanguera perguntou para os bolsonaristas: qual que é a sua religião? Você é católico? Você é protestante? E eles falavam: a minha religião é o Brasil. O bolsonarismo tem adotado cada vez mais componentes religiosos e agora inclusive componentes de restrições. Eu tenho ficado preocupado com o Lula. Sinceramente, pessoal, eu temo pela segurança do Lula. É muito importante que a equipe de transição, que o GSI, que a Polícia Federal faça uma proteção ao Lula, elabore um esquema de defesa e segurança para o Lula muito especial na posse, porque eu temo que alguma coisa possa acontecer com o Lula e depois no resto do mandato. Porque o Lula ele está se colocando como um entrave entre os bolsonaristas e o bolsonarismo como o movimento que vai causar a redenção do país. Eles estão com o bolsonarismo como sendo o seu próprio sentido de vida. É uma disputa religiosa, muito parecido com o que ocorre no Oriente Médio. Eles não conseguem mais desassociar a política da religião, pessoal. Não dá mais. Porque o bolsonarismo ele foi evoluindo. O bolsonarismo é um movimento que surgiu lá no malufismo, que é um movimento derivado da ditadura militar, já que o Maluf era o filhote da ditadura. E aí surgiu o bolsonarismo com o Bolsonaro, foi dominando cada vez mais os ressentidos, e no momento que ele passa, que ele permeia as igrejas evangélicas, ele começa a adotar um movimento, um caráter religioso muito forte. E agora o bolsonarismo é uma religião. Não pensem que o bolsonarismo é somente um movimento político, porque ele não é. Como os próprios bolsonaristas falaram para a reportagem do UOL, nossa religião é o Brasil. Nós lutamos por um país melhor. E como que o país vai ser melhor? Com o bolsonarismo no poder. Eles querem levar o bolsonarismo no poder para terem a religião deles, provocando a redenção no nosso país. E se vocês acham que não é um movimento religioso, eles possuem dogmas próprios. Eles possuem dogmas próprios, o que é uma característica da religião. Quais são esses dogmas? A honestidade total do Bolsonaro. Tudo que vem de fora é um inimigo.
verdades absolutas que são incontestáveis, como até mesmo nós vimos durante a pandemia. E outro elemento que é um elemento religioso é a própria interpretação da Bíblia e da palavra. A Bíblia não fala de armas, a Bíblia não fala de violência, mas eles se dizem cristãos, cidadãos de bem, querendo portar armas para se proteger e ainda propagando a violência. Por quê? Porque eles possuem uma interpretação própria. E essa violência pode chegar, sim, em Lula. E isso tem me preocupado. Você enxerga o bolsonarismo com esse movimento religioso? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Por esse motivo também, pessoal, que as punições que o Alexandre de Moraes tem aplicado no PL e nos outros bolsonaristas é tão importante. O Alexandre de Moraes precisa evitar que esse movimento continue ganhando força, continue sendo alimentado. É importante que haja uma interrupção dos estímulos aos bolsonaristas. Porque o relatório e o pedido do PL de anulação das urnas no segundo turno estimulam esses bolsonaristas a continuarem nos seus protestos em frente aos quartéis. Porque se tem um elemento de aglutinação dos bolsonaristas, e aí que entram os dogmas e as verdades incontestáveis, são justamente as teorias da conspiração. As teorias da conspiração compartilhadas nos grupos de WhatsApp fazem que haja uma aglutinação bolsonarista em torno do grupo. Tudo aquilo que vem de fora do grupo bolsonarista é visto como mentiroso. E tudo aquilo que vem de dentro é visto como verdade. Então, quando o PL questiona o resultado do segundo turno, para eles é verdade. Houve uma conspiração. Quando o Eduardo Bolsonaro vem e fala alguma coisa, é visto como verdade, porque é de dentro da bolha bolsonarista ou como você queira falar. E eles estão sendo usados por políticos escusos como massa de manobra, políticos bolsonaristas inclusive, que querem um pedaço do espólio bolsonarista para continuarem com as suas pretensões políticas no futuro. Por isso as punições de Alexandre de Moraes, elas são tão importantes. E mais ainda, pessoal, porque nós ficamos sabendo, segundo a informação do The Washington Post, um jornal americano, que o Eduardo Bolsonaro se encontrou com o Steve Bannon em uma propriedade do Donald Trump. E esse movimento de contestação do resultado do segundo turno e da vitória de Lula foi organizado pelo Steve Bannon. Ele que aconselhou o Eduardo Bolsonaro e, por consequência, o Bolsonaro a contestarem o resultado. Nas palavras do The Washington Post, Bannon sabe que esse movimento não vai resultar em absolutamente nada em termos práticos do ponto de vista da vitória do governo. Entretanto, o movimento tem potencial de manter a militância sempre engajada. Essa foi a informação que foi trazida pelo The Washington Post. Mas eu não duvido que o Steve Bannon tenha aconselhado o Eduardo Bolsonaro a tentar dominar o PL e tornar um partido bolsonarista. Porque o PL vai ter um fundo, um orçamento partidário na casa de 1 bilhão. Isso dá aproximadamente 200 milhões de dólares. Você acha que o Steve Bannon não está de olho nessa boquinha? Eu acho muito difícil que ele não tenha pensado nisso e que não tenha ocorrido essa conversa do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon. E é por esse motivo que eu temo que os bolsonaristas consigam derrotar o Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto hoje, pessoal, ele é uma figura essencial para a nossa república. O destino do país está nas mãos do Valdemar Costa Neto e não é porque ele controla uma quantidade grande de parlamentares, porque ele não controla. O Valdemar Costa Neto tem uma bancada de 99 deputados, e alguns senadores, e um quinto do Senado. Mas o que ele de fato controla são 40 senadores. O resto é todo 40 deputados. O resto são todos bolsonaristas. E vocês sabem que existe uma disputa dentro do PL pelo controle do partido. Se esse movimento religioso, que tem se transformado o bolsonarismo e ficando cada vez mais fanatizado, dominar o PL, o bolsonarismo vai ter acesso a um fundo partidário de 1 bilhão. O que essas pessoas podem fazer com 1 bilhão? Vai ser o maior movimento político que nós temos, o maior movimento político é o bolsonarismo. Os votos dos bolsonaristas foram superiores ao próprio Bolsonaro. Com 1 bilhão, eles podem fazer muito estrago. Hoje, o Valdemar Costa Neto é a nossa principal barreira de contenção que evita os bolsonaristas chegarem a 1 bilhão de reais. Olha só, o Valdemar Costa Neto tem nas mãos a possibilidade de evitar uma tragédia. Se ele for derrotado pelos bolsonaristas, eu não sei o que pode acontecer, sinceramente. Isso me preocupa e me deixa com muito medo. Mas muito medo mesmo. O Valdemar Costa Neto está sofrendo muita pressão. Tanto do Bolsonaro quanto dos bolsonaristas, dentro do PL. E agora, também do próprio movimento do gado. E o Bannon sabe como estimular essas pessoas.
Porque toda a estratégia vitoriosa de estímulo nas redes sociais que deu a vitória ao Donald Trump em 2016 e ao Bolsonaro em 2018 e permeou toda essa votação, porque o Steve Bannon fez com que o Donald Trump fosse o segundo candidato mais votado da história dos Estados Unidos. Ele só perdeu para o Joe Biden. E o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva. Então o Bannon sabe como manipular as redes. Ele sabe orientar os bolsonaros a pressionarem Valdemar Costa Neto. Eu tô com medo, pessoal. Sinceramente, essa possibilidade do Costa Neto perder o partido me assusta. Porque é melhor ter o Costa Neto, que é alguém que joga dentro do jogo, do que os bolsonaristas com esse movimento político e cada vez mais religioso com 1 bilhão na mão. 1 bilhão para executar.